tudo bom com vocês? Então, estamos no nosso 9º vídeo, certo? E pela enquete que eu fiz com vocês, né, o tema escolhido foi exatamente o da conferência, que foi ciclo cardíaco, tá bom? Muitas pessoas queriam o CDP-5, que é o do coração, certo? Mas, como o mais voltado foi ciclo cardíaco, eu tive que fazer dele. Mas eu vou tentar colocar alguns objetivos do CDP dentro desse vídeo, misturando com a conferência para não deixar ninguém com dúvida, tá bom? Eu peço que vocês curtam o vídeo, avaliem o meu vídeo, dê alguma sugestão, mas sempre avaliem porque é importante para mim, tá bom? E eu peço que vocês se inscrevam também no canal, porque vocês se inscrevendo vão estar sempre recebendo a notificação de qualquer vídeo ou qualquer publicação que eu fizer ali, certo? E é muito importante também vocês terem já o contato com o meu canal do YouTube, porque a AV3 de vocês vai ser composto por todos os conteúdos. E no meu canal tem todos os vídeos que vocês pediram até agora, com todos os conteúdos e tudo mais. Então, é importante que vocês estejam a par, estejam cientes disso, estejam participando ativamente, tá bom? Então, vamos lá. Para esse nosso vídeo, eu criei alguns objetivos, que foi identificar as funções e estruturas do coração. Vocês estão vendo, eu já estou tentando misturar aqui com o CDP, ó. Explicar a eletrofisiologia cardíaca, descrever o passo a passo do circuito cardíaco, descrever o ciclo cardíaco, diferenciar o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático e entender a insuficiência cardíaca congestiva, causas, sintomas e tratamento. Lembrando, vou tentar abordar objetivos de CDP, porém, como o meu objetivo mesmo, o meu foco é na conferência, eu vou tentar não falar tanto assim de insuficiência cardíaca, vou falar uma coisinha ou outra só para vocês terem noção do que acontece, tá bom? Vamos lá. Antes de tudo, antes da gente começar a nomear as estruturas e tudo mais, eu queria explicar para vocês algumas funções do coração, tá? A função do coração não é basicamente bombear sangue, ele não vai fazer só isso, tá bom? O coração, além de tudo, ele vai estar, como a gente está falando de sangue, né? Porque o coração não é nada assim o sangue que circula dentro dele, certo? Então, o sangue que está dentro do coração vai ser responsável por levar para os tecidos oxigênio, nutrientes, retirar metabólitos, vai estar lidando ali com hormônios e tudo mais, certo? Além disso, vai estar relacionada à regulação da pressão arterial e da temperatura corporal. São as principais funções que a gente vai ver, tá bom? Além disso, a gente vai ter as propriedades do coração. As propriedades do coração são 4: automatismo, excitabilidade, condutibilidade e contratilidade. Eu vou explicar para vocês o que é que significa. Automatismo por quê? Porque a gente vê que o coração, ele realmente é independente. Eu não estou mandando ele bater nem nada. Ele já está batendo, certo? Porque ele é autônomo, ele faz o que ele quer. Só que ele faz o que ele quer a partir de uma estruturazinha que eu vou explicar mais à frente para vocês, que está relacionada com a eletrofisiologia, que é exatamente o nó do sino atrial, ou nó sinoatrial, certo? Que essa estruturazinha a gente vai considerar ela como o nosso marca-passo fisiológico natural. Sabe quando às vezes o coração está com algum problema e a pessoa passa por uma cirurgia e coloca um marca-passo? Esse marca-passo é exatamente um choquezinho que vai se dar no coração para ele começar a fazer toda a atividade bem direitinho, entendeu? Então, naturalmente, a gente já tem um marca-passo, naturalmente, né? Que é exatamente esse nó do sino atrial, tá bom? É ele que vai dar exatamente esse automatismo para o coração. A gente vai ter também excitabilidade, que é a capacidade de responder a algum estímulo. Condutibilidade, a capacidade de conduzir esse estímulo, esse impulso. E contratilidade é a capacidade de contrair, porque a gente sabe que uma das camadas do coração é exatamente o miocárdio. Miocárdio é músculo, que vai estar relacionado com a contração, certo? Com a força de contração do coração, tá? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui
os numerozinhos, né? Eu enumerei cada partezinha pra gente seguir numa certa ordem. Depois eu vou explicar para vocês como vai ser realmente o circuito. Entendam, existe circuito e existe ciclo. Circuito é exatamente pequena e grande circulação. E ciclo é todo aquele processo com cada estruturazinha da eletrofisiologia e tudo mais, tá bom? Então, vamos lá. 1. Átrio direito. 2. Válvula tricúspide. 3. Ventrículo direito. 4. Válvula semilunar pulmonar. 5. Tronco pulmonar. 6. Artérias pulmonares. 7. Veias pulmonares. 8. Átrio esquerdo. 9. Válvula atrioventricular, né, que é a bicúspide ou mitral. 10. Ventrículo esquerdo, que ele tá bem grandão aqui. Vai ser bem grandão o ventrículo esquerdo, porque ele vai comportar o sangue necessário para mandar para o corpo todo. 11. Válvula semilunar aórtica. 12. Aorta. 13. Veia cava. Aqui é a inferior, mas também tem a superior, porque não tá nessa fotinha aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu queria que vocês entendessem uma coisa. Do lado direito do coração, a gente vai ter sangue rico em CO2. E do lado esquerdo, a gente vai ter sangue rico em O2, tá bom? Geralmente, veia chega no coração e artéria sai do coração. Geralmente, artéria é rica em O2 e veia é rica em CO2. Porém, a gente tem uma exceção, que são as artérias e as veias pulmonares, tá? Nesse caso, os papéis vão se inverter. As artérias agora vão estar carregando sangue rico em CO2 e as veias vão estar trazendo sangue rico em O2, tá bom? Mas eu vou explicar bem direitinho. Vou começar falando, aqui tá todas as estruturas, né? Vou começar falando da pequena circulação, certo? Faz parte do circuito da pequena circulação, tá? Pequena circulação, o que é? É o trajeto que o sangue percorre do coração para o pulmão e volta para o coração, tá bom? Então, vamos lá. Por isso que a gente chama de pequena ou pulmonar. O que é que vai acontecer? O sangue rico em CO2, chegou dos membros inferiores e da parte do pescoço e tudo mais, chegou pelas veias cavas superior e inferior, tá? E desembocou no átrio direito, certo? Quando o sangue chegou no átrio direito, ele passou pela válvula tricúspide e chegou no ventrículo direito. Para que serve essa válvula? Essa válvula vai servir exatamente para não permitir a volta do sangue do ventrículo direito para o átrio, certo? Ela vai impedir esse retorno, tá bom? Quando chega no átrio direito, passa para o ventrículo e pronto, não vai mais retornar, tá? Sangue chegou no ventrículo direito, vai ter que passar agora por onde? Pela válvula semilunar pulmonar, certo? Sangue rico em CO2 passou pela válvula semilunar pulmonar, chegou no tronco pulmonar e se ramificou nas artérias pulmonares, esquerda e direita, tá bom? Se ramificou até chegar onde? Esse sangue rico em CO2 chegou no pulmão. No pulmão, o que é que vai acontecer? Hematose, que é a troca gasosa, ou seja, o sangue ele chegou rico em CO2, agora ele foi transformado em O2, então ele vai voltar pelas veias pulmonares, rico agora em O2, certo? Chegou nas veias pulmonares, caiu no átrio esquerdo, passou pela válvula mitral, que tem a mesma função da tricúspide, chegou no ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, passou pelas válvulas semilunar aórtica até chegar na aorta e percorrer o corpo todo. Gente, é porque é um processo tão simples que eu até me confundi aqui, ó. Eu falei que ia falar só da pequena, né? Mas eu acabei falando das duas. Então, vamos lá. A pequena circulação vai desde a chegada nas veias cavas até chegar aqui no átrio esquerdo. É a pequena circulação.
Então, a pequena circulação percorreu veia cava superior e inferior, né, porque é a chegada do sangue rico em CO2, veio para o átrio direito, passou pela válvula tricúspide, chegou no ventrículo direito, passou pela semilunar pulmonar, chegou no tronco pulmonar, se ramificou nas artérias pulmonares esquerda e direita, chegou no pulmão, sofreu hematose, agora o sangue está rico em O2, certo? Voltou para o coração pelas veias pulmonares e chegou no átrio esquerdo. Pronto. Pequena circulação ou circulação pulmonar. Sangue agora está rico em O2, certo? E a gente vai começar agora a grande circulação ou circulação sistêmica. Chegou no átrio esquerdo rico em O2, passou pela válvula mitral, chegou no ventrículo esquerdo, passou pela semilunar aórtica, chegou na artéria aorta e foi para os membros inferiores. Membros inferiores e a parte do pescoço e tudo mais. Como isso aconteceu? Por meio de arteríolas, por meio de capilares e retorna por quem? Por meio de vênulas até chegar nas veias cavas até desembocar novamente no átrio direito, finalizando a circulação sistêmica, certo? Então, cada circulação vai de átrio a átrio, tá bom? Então, o percurso é exatamente esse, ó. Veia cava, átrio direito, ventrículo direito, tronco pulmonar, artéria pulmonar, pulmão, veia pulmonar, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta, membros inferiores, veia cava novamente até chegar de novo no coração, que é no átrio, certo? Basicamente isso, tá? Beleza. A gente entendeu a pulmonar e a gente entendeu a sistêmica. Só que foi que a gente falou da sistêmica. A sistêmica, ela foi do átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, artéria aorta, membros inferiores. Mas me diz como é que o sangue foi lá para baixo, lá pro dedinho do pé, ele vai retornar. É popular que se diga que a gente tem dois corações, o coração mesmo e o outro coração que a gente tem é exatamente a panturrilha ou músculos, tá bom? Por quê? Quando o sangue ele vai lá para baixo, lá para os membros inferiores, ele precisa voltar. Só que ele já não, a gravidade já não vai estar a favor dele, certo? Então, ele vai precisar de uma forcinha maior para poder voltar, certo? O sangue. Quem vai dar essa força, todo esse impulso para que o sangue volte, é exatamente a panturrilha. Cada vez que a gente está andando, a gente está subindo, fazendo com que suba o sangue que estava lá no dedinho do pé, ele vai subindo até chegar no coração, certo? Ah, Cacau, me diz, e quando a gente está parado, quando a gente não está andando, a gente não está usando a panturrilha? Sem problema. Como eu falei, os músculos no geral vão ser nosso segundo coração. Então, se a gente não está usando a panturrilha, a gente está usando o quê? Os nossos músculos da respiração, certo? A gente está sempre respirando, sempre, 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 até a morte, né? Então, o que acontece? Quando a gente não está usando a panturrilha, a gente está respirando. Esse ato de expirar, inspirar, ato de inspirar e expirar vai exatamente impulsionar o sangue para cima também. Quando a gente inspira, a gente está fazendo subir tudo, certo? E quando a gente expira, o sangue vai descer, só que vai ter estruturas que vão impedir exatamente que o sangue retorne. Ele só sobe, ele não vai descer mais, tá bom? Então, o retorno venoso vai se dar por isso. Vai se dar com a ajuda da panturrilha, dos músculos em geral, da respiração e tudo mais, certo? Pronto, a gente já entendeu o circuito e tudo mais, agora a gente vai para a eletrofisiologia, tá bom? Mas, de qualquer forma, a gente precisa entender as estruturas que estão nesse processo da eletrofisiologia cardíaca. A gente vai ter, como eu falei, o nó sinusal, o nó do sino atrial, que vai ser o nosso marca-passo fisiológico, marca-passo fisiológico, né? A gente vai ter o nó atrioventricular,
vamos ter o feixe de His e vamos ter as fibras de Purkinje, tá bom? Essas são as que mais importam pra gente, tá? Há algumas características para cada um, como eu falei, o nosso sino atrial é o nosso marca-passo fisiológico, natural, né? Ele vai estar responsável pelo batimento, tá bom? É a partir dele que a gente vai dizer se, naqueles ECG, se o ritmo é sinusal. Quando o ritmo é sinusal, significa que o ritmo é normal, tá bom? E ele vai estar localizado exatamente no átrio direito, no comecinho do átrio direito, na boquinha do átrio direito. Agora, o nó atrioventricular, ele vai estar localizado mais ou menos entre o átrio e o ventrículo direito, certo? E ele vai estar relacionado com o retardo. O que é esse retardo? É tipo, a partir do momento em que o sangue que estava enchendo o átrio direito passou para o ventrículo direito, certo? O ventrículo vai precisar de um tempinho para se encher, né? E não vai logo sair, ele vai precisar de um tempinho para se encher com aquele sangue. É exatamente a função do nó atrioventricular. Ele vai estar dando uma pausa, tipo assim, espera só um pouquinho, que ele ainda está terminando de encher, certo? Vai estar relacionado ao retardo. E eu queria que vocês se atentassem a uma coisa. Não vai acontecer só de um lado esse ciclo, certo? Vai acontecer dos dois lados, certo? Enquanto está acontecendo no direito, está acontecendo a mesma coisa no esquerdo. Então, eu posso pegar qualquer lado para exemplificar aqui para vocês, entendeu? Então, vamos lá. E a gente vai ter também o feixe de His e as fibras de Purkinje, que vão estar relacionadas com a contração ventricular eficiente, tá bom? Tanto o nó atrioventricular quanto o feixe de His, quanto as fibras de Purkinje, elas vão ser marca-passos latentes. O que é marca-passos latentes? Geralmente, a gente vai ter o nosso marca-passo natural, que é o nó do sino atrial, certo? Só que em algumas pessoas, às vezes há algum tipo de problema nessa estrutura, nesse nó do sino atrial. O que acontece? A gente tem uma segunda estrutura para substituir, certo? Esse marca-passo, que é exatamente o nó do atrioventricular. Por isso que ele também é chamado de marca-passo latente, porque ele está só esperando, está descansando. Se precisar, ele está lá, certo? Até mais ou menos o feixe de His, tudo bem, a gente ainda consegue controlar todo o nosso coração. Só que até mesmo em algumas pessoas, a partir do feixe de His e fibras de Purkinje, quando não tem nenhum nó do átrio ventricular para poder controlar o coração e tudo mais, é necessário que façam uma cirurgia para colocar um marca-passo mesmo, aqueles marca-passo, certo? Sem ser o nosso natural, certo? Então, vamos lá. Vou explicar aqui para vocês como é que vai funcionar. A gente vai ter, como eu falei, o nó do sino atrial, o nó do átrio ventricular, né? Fibras de Purkinje, que as fibras de Purkinje vão estar aqui no septo interventricular. E o feixe de His vai estar aqui, certo? No septo interatrial, tá bom? Como é que vai se dar isso daqui? A gente vai ter mais ou menos dois processos, que é a sístole atrial e a diástole tardia. Como é que isso vai acontecer? Sístole está relacionada à contração e diástole está relacionada a relaxamento, tá bom? Primeiramente, a gente vai ter a sístole atrial. Essa sístole atrial significa que todo o sangue que estava aqui nos átrios vai ser passado para os ventrículos, certo? Quando esse sangue chega nos ventrículos, as atrioventriculares bicúspide e tricúspide vão estar abertas, mas as semilunares pulmonares e aórtica vão estar fechadas, certo? Por quê? Porque o sangue está passando do átrio para o ventrículo, certo? Ele ainda não vai para os outros locais, ele ainda está passando do átrio para o ventrículo, certo? Quando ocorre esse movimento da passagem do sangue do átrio para o ventrículo, vai começar uma diferença de pressão, certo? O que é essa diferença de pressão? É que no começo
a pressão dos meus átrios estava maior do que dos meus ventrículos. Por isso que houve um estímulo para que o sangue que estava nos átrios fosse para o ventrículo, certo? No decorrer desse percurso que o sangue vai para o ventrículo, começa a aumentar a pressão do ventrículo, certo? A pressão vai ficar maior do que a do átrio, novamente, certo? Só que, a partir do momento que a pressão do ventrículo começa a aumentar, a gente vai fechar essas válvulas aqui atrioventriculares, tricúspide e bicúspide, vai fechar, certo? A pressão aqui no ventrículo vai estar maior, as atrioventriculares e as semilunares vão estar fechadas, certo? E vai começar um processo de contração isovolumétrica, em que todas as válvulas estão fechadas, certo? Não há nenhum movimento, mas há e continua o aumento da pressão do sangue pressionando as paredes do coração, certo? Quando essa pressão aumenta demais mesmo, a pressão nos ventrículos fica muito superior à pressão do tronco pulmonar e à pressão da artéria aorta, o que é que vai acontecer? A válvula semilunar, aórtica e pulmonar, elas vão se abrir. O sangue que estava nos ventrículos vai ser ejetado, certo? Inicialmente vai ser ejetado na forma rápida, por ejeção rápida, certo? E o restinho que sobrar, que não foi logo no começo, vai ser ejetado por ejeção lenta, tá bom? Depois disso, quando a pressão do tronco pulmonar e a pressão da artéria aorta começam a aumentar demais em relação aos ventrículos, os ventrículos vão começar a relaxar, certo? Quando eles começam a relaxar, essas válvulas atrioventriculares, bicúspide e tricúspide, elas vão se fechar para que os ventrículos comecem a relaxar e voltem àquela posição que ele estava antes, certo? Só que ao mesmo tempo que os ventrículos estão relaxando, os átrios já estão se enchendo de novo. Gente, vocês têm que entender uma coisa, nunca vai parar, nunca, certo? Assim, nunca, normalmente não vai parar, certo? Não vai ter uma pausa do átrio e do ventrículo, não. Enquanto um está pausado, ou seja, um está relaxado, o outro já está começando a contrair novamente, certo? Ou seja, enquanto aqui os ventrículos estão relaxados, o átrio está sendo enchido de novo, ou seja, a pressão do átrio está ficando maior do que a do ventrículo novamente, certo? Quando essa pressão do átrio aumenta demais em relação ao ventrículo, o sangue que estava no átrio vai ser expulso para o ventrículo, fazendo com que o ventrículo seja preenchido, certo? A gente vai chamar isso de enchimento rápido e enchimento lento. Enchimento rápido e lento de quem? Dos ventrículos. Enchimento rápido, que foi logo tudo de uma vez, e o restinho que sobrou de sangue foi por enchimento lento, é o que a gente vai chamar de diástole tardia, certo? Eu vou explicar agora tudo do começo, tá bom? É meio complicado de entender, mas ao mesmo tempo é fácil. Ó, o que é que vai acontecer? A gente vai ter aqui, a gente pode começar por qualquer canto, tá bom? Ó, a gente pode ter aqui o quê? Os átrios, eles estão com a pressão muito grande, ou seja, porque tem muito sangue aqui, certo? Tem muito sangue nos átrios, as atrioventriculares e as pulmonares estão fechadas. Então, o que é que vai acontecer? Quando a pressão dos átrios aumentar muito em relação ao ventrículo, as atrioventriculares vão se abrir, fazendo com que os ventrículos sejam enchidos por enchimento rápido e depois enchimento lento, certo? Pronto, com esse enchimento do ventrículo, o ventrículo vai começar a se encher, vai estar recebendo sangue e tudo mais. Quando a pressão do ventrículo começar a aumentar em relação a do tronco pulmonar e da artéria aorta, o que é que vai acontecer? Essas
atrioventriculares vão estar fechadas e vai acontecer uma contração isovolumétrica. Contração isovolumétrica é o ato de o sangue ainda não está se movendo, mas a pressão, ou seja, o sangue está pressionando muito as paredes aqui do coração, certo? Quando essa pressão aumentar demais em relação ao tronco pulmonar e à artéria aórtica, o que é que vai acontecer? As semilunares pulmonar e aórtica, elas vão se abrir, fazendo com que o sangue dos ventrículos passe para cada uma, respectivamente. A do ventrículo direito passa para o tronco pulmonar e a do ventrículo esquerdo passa para a artéria aorta, né? Por ejeção rápida, ou seja, logo tchum, foi quase tudo. Aí o que sobrou? Por ejeção lenta, certo? Daqui é a sístole atrial, tá bom? Depois disso, a gente vai ter o quê? O ventrículo vai começar a relaxar, né? Porque o sangue já foi embora. Vai começar a relaxar o ventrículo. E o que é que vai acontecer? O átrio, ele continua se enchendo, até começar novamente o ciclo. Vai ser sempre assim. O ciclo sempre vai recomeçar e tudo mais, tá bom? Uma curiosidade que eu queria dizer pra vocês é que o coração não tem, quando a gente vai escutar o coração, não tem aquele barulho tum tá, certo? Esse tum tá, o que é? Exatamente, ó. O tum é o fechamento da átrio ventricular, das átrios ventriculares, ou seja, quando o sangue chega no ventrículo, certo? Que começa a aumentar a pressão, a átrio ventricular fecha, tum, certo? Quando a pressão no ventrículo aumenta muito em relação ao tronco pulmonar e à artéria aorta, não vai ejetar, certo? Por ejeção rápida e ejeção lenta, e as semilunares vão ter que estar abertas. Quando esse sangue passa dos ventrículos para o tronco pulmonar e para a artéria aorta, ele passou, e quando o ventrículo for relaxar, essas semilunares vão fechar. Quando elas fecham, é o barulho do tá. Então é tum, tá, tum, tá. Ou seja, fechou o átrio ventricular, tum. Passou o sangue para o tronco pulmonar e para a artéria aorta e fechou o semilunar, tá, tum, tá. É uma coisa muito rápida, gente, tá bom? Aqui é só uma imagem para mostrar para vocês. Houve uma despolarização, certo? Nó do sino atrial. Passou depois para o átrio ventricular. Depois do átrio ventricular passou para o feixe de Ricci e depois as fibras de Purkinje, tá bom? Mas eu quero que vocês entendam, ó, como foi que aconteceu. Estava nos átrios e depois passou para os ventrículos, certo? Ó, vamos lá. Aqui a gente tem o início. O início, a gente começou aqui por A, né? Que é a diástole tardia. O que é a diástole tardia? Todas as câmaras vão estar relaxadas, certo? Vai ter um relaxamento isovolumétrico, certo? O ventrículo ele vai estar relaxando, tá bom? E o que é? Ambos os conjuntos de câmaras estão relaxados, enchimento ventricular passivo, certo? B, a gente vai ter a sístole atrial, que é aquele processo todinho que eu falei. As atrioventriculares vão estar abertas porque o sangue que estava no átrio agora vai estar indo para o ventrículo, certo? E as semilunares vão estar fechadas, tá bom? A gente vai ter a contração ventricular isovolumétrica, que é a primeira fase da contração ventricular, porque houve todo aquele processo de o ventrículo recebeu o sangue, a pressão aumentou muito e expulsou para o tronco pulmonar e para a artéria aorta, certo? Que a gente vai chamar de ejeção ventricular, com o aumento da pressão ventricular que ultrapassa a das artérias, as válvulas semilunares vão se abrir e o sangue é ejetado. E por último, a gente vai ter o relaxamento ventricular isovolumétrico, que é o relaxamento dos ventrículos. A pressão deles cai, o fluxo sanguíneo volta para dentro das válvulas semilunares, que então se fecham e começa novamente o ciclo, certo? A gente vai ter o quê? Diástole ventricular, sístole atrial, diástole atrial, sístole ventricular ao mesmo tempo, tá bom?
É como eu falei, enquanto o ventrículo está relaxando, o átrio vai estar lá, quase contraindo novamente, porque ele vai estar recebendo sangue. E para alguns cursos, como a enfermagem, é importante a gente entender sobre a análise do eletrocardiograma, certo? Ecocardiograma, que é o ECG, tá? Então, como é que vai se dar? A gente vai ter todos esses nomes, essas siglazinhas, e cada uma tem sua denominação. A onda P, ela vai representar a despolarização do átrio, certo? A onda QRS vai estar representando a despolarização do ventrículo. E a onda T vai estar representando a repolarização do ventrículo. Ah, Cacau, então o átrio ele não vai ter repolarização? Ele tem, mas é uma coisa bem curtinha. É só esse ato aqui dele subir, certo? É chamado de repolarização do átrio, mas é uma pouca coisa, a gente nem nota muito. Aqui, como a gente está vendo, ó, o normal é esse daqui, ó. Normal. Despolarização do átrio, despolarização do ventrículo e repolarização do ventrículo, certo? O normal é esse daqui. Aqui, um batimento rápido é esse daqui. Um batimento lento, vocês estão vendo como é que fica? E um batimento irregular também é assim, tá bom? Normalmente, os batimentos, eles têm que ir de 60 a 100. São os batimentos que a gente considera normal, certo? Abaixo disso, a gente vai ter a bradicardia e acima disso, um ataque cardíaco. E para explicar para vocês sobre o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Aqui a gente está falando do sistema nervoso autônomo simpático, ele vai estar relacionado ao ato de luta ou fuga, certo? No coração, a gente vai ver a liberação de noradrenalina, certo? Se ligando a receptores adrenérgicos, como o beta-1, tá bom? E vão causar um aumento na frequência, um aumento na força de contração, um aumento no automatismo e aumento na força novamente de contração, certo? E o parasimpático, ele vai estar liberando acetilcolina, que vai estar se ligando com receptores colinérgicos, que nesse caso são os muscarínicos, tá? E eles vão estar causando uma diminuição na frequência cardíaca, uma diminuição na força de contração e a diminuição na velocidade de condução, podendo até haver um bloqueio do lado ventricular, certo? Gente, como eu falei pra vocês, eu vou falar só um pouquinho aqui, tá bom? A gente aqui tá vendo um coração normal e um coração com insuficiência cardíaca congestiva, tá bom? Quando a gente fala em insuficiência cardíaca, significa que o coração não tá trabalhando bem, certo? Ele realmente não tá suprindo toda aquela necessidade, ele não tá sendo suficiente. Por quê? Pode ter vários motivos, pode ser alguma doença hereditária, a família toda teve, gerações antigas tiveram, certo? Pode estar relacionado à obesidade, pode estar relacionado com sedentarismo, certo? Todos esses fatores vão estar corroborando exatamente para a insuficiência cardíaca. E a gente vê muito aumento da parte do miocárdio. Quando a gente vê esse aumento, a função do miocárdio é exatamente contrair, exercer esse ato de contrair o sangue e tudo mais, certo? Contrair o coração para que o sangue seja bombeado. Só que quando ele está muito grande, ele não vai conseguir exercer sua função direitinho. Por isso que a gente vai ter uma insuficiência cardíaca. Pode ser devido a alguma hipertensão arterial, que é aumento da pressão. Tudo isso pode influenciar, certo? Como sintomas, a gente pode ver edemas. Geralmente, pessoas com insuficiência cardíaca vão ter muitos edemas na perna. Edemas são inchaços na perna. Por quê? Porque, como elas estão com insuficiência cardíaca, elas não vão conseguir trazer o sangue, certo? O sangue vai ficar acumulado nos membros inferiores, podendo gerar esse edema, certo? Cansaço, fadiga,
são outros sintomas que também podem aparecer em pessoas que têm insuficiência cardíaca, tá bom? Exatamente por não estar suprindo a necessidade de oxigênio que os músculos e o corpo no geral precisa, tá bom? Tratamento, a gente tem algumas atividades físicas, tudo mais, mas é recomendado primeiro procurar o médico e tudo mais. Tem alguns fármacos também podem ajudar, como a gente até viu na farmacocinética, digoxina, tudo mais, certo? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Quem não tiver entendido, pode falar comigo se tiver alguma dúvida. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal para estar sempre recebendo as notificações. E é isso. É um tema assim meio complicado, mas quando você entende, você não desaprende mais, tá bom? É isso, beijinho, tchau, tchau.